Amigos, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma live com todos vocês. Agora são 18 horas e 11 minutos. Deus abençoe a todos, rique e abundantemente. Nós estamos aqui para falar de um tema muito importante. Eu tenho aqui convidados, temos o nosso amigo Luiz Júnior também aqui conosco. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos, telespectadores que estão nos ouvindo. Vamos abordar esses temas aí bem interessantes, adentrando em alguns detalhes, algumas experiências particulares e pessoal. Espero que vocês aproveitem. Muito obrigado. Tem também o Caio aqui conosco, que é um dos nossos entrevistados. Daqui a pouco estaremos recebendo também mais pessoas que serão entrevistadas nessa noite, aqui nessa programação. Estaremos juntos cerca aí de, no máximo, 1h e 10. Boa noite, Caio. Boa noite a todos, primeiramente. Então, o tema drogas, né, nós sabemos que é um tema bastante complexo, né, Luz, e que tem destruído famílias. Não são poucas as pessoas que têm as suas famílias destruídas por conta das drogas, e muitos, nós sabemos que muitos têm o primeiro contato com o entorpecente justamente por falta de um apoio familiar, por falta de uma atenção na família, porque às vezes a pessoa, Luiz, ela foca muito no financeiro, mas eu vejo que não é o financeiro tão somente. Porque se você não tiver o financeiro e você tiver o amor, você vai conseguir conduzir a sua família de forma harmônica, de forma que o seu filho, o seu ente querido, vai se sentir abraçado dentro de casa, vai se sentir protegido dentro de casa, não vai buscar influências, né, coisas que venham preencher esse vazio dentro de si. Sim, é óbvio que a estrutura familiar hoje, ela está sendo cada dia mais que passa abalada. Por quê? Por causa da correria, as pessoas focam muito em trabalhar, focam muito em conquistar, em ter, e esquece tudo no princípio. As famílias hoje, elas se autoanalisar se realmente está dando aquela atenção devida para os seus adolescentes, para os seus pré-adolescentes, e esse é um ponto bem interessante para ser abordado hoje aqui. Exatamente. Vamos cumprimentar as pessoas que acompanham a nossa live, né? A dona Marilene Alves aí conectada, boa noite, e o Lênin também entrou, o Valdemir Linhares também presente. A Helene está dizendo boa noite, pastor Mariano, ótimo tema, obrigado, Helene, um abraço aí a todo o povo aí que está acompanhando a nossa live. Eu queria um feedback das pessoas, Luiz, antes de a gente desenvolver o tema, para saber como é que está chegando o nosso som aí até a sua casa. Você que já conectou, Maicon Rocha, também dá um feedback para a gente no som. A última live que nós tivemos, o som estava um pouquinho ruim, né? Estava um pouquinho ruim não, né? Estava péssimo. Estava péssimo, né? E esse a gente pretende fazer uma coisa de melhor qualidade. Até porque... Está um pouco baixo o som aqui. Está um pouco baixo aí? Tá. Eu estou buscando como é que diz? Se profissionalizar, né? Vou usar um termo melhor, né? Com a ferramenta, nós não sabemos ainda, não temos o domínio total da ferramenta, e aos poucos a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai se estruturando também, né? Isso é de fundamental importância. Então, o Luiz aqui disse que o som melhorou, graças a Deus. Vamos esperar entrar mais algumas pessoas aí, né? Vai convidando seus amigos, seus parentes. Esse tema é de fundamental importância, as drogas. Droga, o nome já disse, se fosse coisa boa, não seria droga. Sim. E esse mal, às vezes ele entra de forma sorrateira dentro da casa, dentro da família. Os pais, na sua maioria, não conseguem perceber que estão perdendo
os seus filhos, que o seu lar está sendo destruído, que esse mal está penetrando dentro da sua casa. E existem sinais, né, que mostram a atuação ou melhor, o envolvimento do jovem, do adolescente com o entorpecente, porque o comportamento deles muda, há uma mudança de comportamento. Quando o jovem começa a se envolver com as drogas, com o entorpecente, com álcool, seja lá qual for o tipo de droga, ele passa a ter um comportamento diferenciado, um comportamento mais agressivo dentro de casa, um comportamento mais arredio. Então é importante que os pais estejam apercebidos para isso. Tem pais perdendo os filhos para as drogas por conta da inobservância dos sinais que eles emitem naturalmente dentro de casa. Às vezes a criança, um adolescente, ele é pacífico, ele é amoroso, de repente ele vai mudando o comportamento e o pai não percebe. E muitas das vezes isso é comprovado na medicina. Uma experiência, porque das drogas, né? Eu já tive maconha, e graças a Deus, desde meus 26 anos, eu estou limpo, graças a Deus, e realmente eu consegui focar na minha vida, primeiro espiritual, né? Porque para você ser limpo, você precisa procurar ajuda. E muitas das vezes, as pessoas não conseguem enxergar que o melhor lugar para você procurar ajuda realmente é as igrejas evangélicas, que tem um trabalho social assim estarrecedor, um trabalho bem bacana. E eu fiz uma terapia, pastor, há pouco tempo de casal, e eu fui procurar entender o que eu me tendenciei para experimentar droga, para usar droga, e eu descobri que eu sofri de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção, justamente isso que a gente está falando aqui. Ou seja, pela correria e pelo aquele ambiente tumultuado que eu vivi com os meus pais, me levou um déficit de atenção dos meus pais, no qual eu fui facilmente na rua a fazer uso daquele entorpecente. E assim se uma presa fácil por inimigo, que eu creio assim, eu creio na palavra do Senhor. Então eu fui uma presa fácil para o inimigo que está me usando ali no mundo das drogas. E foi o que o Senhor falou, a gente ficou realmente querendo buscar sensações maiores em casa. Eu lembro que nos meus poucos relacionamentos que eu tinha com o namorado, eu era bem agressivo. Luiz, a nossa amiga está reclamando que o som não melhorou. Vamos segurar o microfone na mão. Sim. Para ver se melhora a qualidade. Vê se está melhor o som agora. Melhorou o som? Vai falando quando ela vai dar o feedback. Então, o que acontece? Então a gente consegue imaginar e entender com tudo isso, com essa experiência de vida, que o jovem hoje ele é facilmente influenciado dentro das escolas, no convívio social, porque ele sofre de atenção dentro dos lares, por ter um lar tumultuado, um lar com agressões verbais, e contudo ele busca fora daquele lar uma sensação diferente no meio dos amigos, onde ele é facilmente influenciado. Eu não sei se ele consegue estar me compreendendo, talvez ele possa ter uma experiência bem bacana para dividir com a gente. Então esse é o ponto primordial. Um lar hoje que ele é dividido, que o pai e a mãe não conseguem se entender na frente dos filhos, você deixa facilmente o filho propício a se envolver e ser influenciado no meio da rua, então até mesmo dentro da escola, você nem está na rua, até mesmo dentro da escola, que a gente já vê aqui em Maricá, aquela imagem que a gente viu dentro de um colégio aqui em Maricá particular, de classe média, e as pessoas usando droga dentro da sala de aula, ou seja, a droga está no meio de todo mundo, em qualquer lugar, qualquer grupo hoje social, tanto baixa renda, média renda e alta renda. Hoje você faz uso ali de estar num lugar e tu não sabe o que a pessoa está no bolso. Então, se você não tiver uma postura, não tiver centrada na sua vida, você facilmente é influenciado a estar usando o entorpecente. Deixa eu agradecer aqui a Elise, né, que diz que Elisa, né, que diz que sua esposa, que maravilha, Deus abençoe. Amém. Diz que o som melhorou, o microfone mais perto. A Ilene também diz que o som melhorou bastante. Dá uma boa noite ao nosso amigo César Marchon aí presente na nossa live, a nossa amiga também Vanessa Caroline também presente
né? E eu vou conversar um pouquinho com o Caio, mas antes eu vou dar uma boa noite à nossa amiga aqui, também coordenadora da Juventude dos Jovens Republicanos, Mica Lohana. Ela está aqui conosco, né? Presente, só que está desempenhando outra função ainda, que faltou uma pessoa, mas vai estar chegando ainda até o final da nossa live. Boa noite, Lohana. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Esse tema é de extrema importância, pastor. O pessoal está falando aqui que vai entrar, vai acompanhar, vai estar enviando suas perguntas, porque é um tema que a juventude que mexe muito com a juventude. A juventude tem sofrido muito pelo fato de estar envolvido nesse meio das drogas e muitas das vezes até por amizade, né? Que vai ser falado no decorrer da live. Exatamente. A Yulene, ela diz assim: infelizmente é um mal nas famílias. Os pais têm que estar atentos ao comportamento de seus filhos e procurar ajuda. Dentro da fala da Yulene, do que você colocou, do que eu coloquei aqui também, vamos conversar com o Caio, né? Que o Caio, qual é a sua idade, Caio? 16 anos. Como se deu esse seu distanciamento da família e o envolvimento com as drogas? Bom, desde pequeno, meus pais nunca foram ausentes. Meu pai vivia trabalhando, minha mãe também vivia trabalhando. E meu pai e minha mãe saíam muito cedo para ir trabalhar. Fui criado em comunidade desde pequeno. Eu falava que ia para a escola, mas cedo que não ia para a escola. Eu ia para a boca, ficar na boca de fumo, junto com os bandidos. Olha, observe, meu amigo, só um minutinho, cara. O déficit de atenção dos pais, né? A necessidade, olha quantos problemas nós temos que envolvem isso. A necessidade que os pais têm de manter a família, a carência que o jovem tem de se ver livre dentro de casa para fazer o que quiser, não tem um pai supervisionando, não tem ninguém. A minha coordenadora está nervosa, hein? Bacana, nota 10. 10? Então não. É demais, né? Alguém é assim mesmo, gente. Isso acontece nas melhores famílias. Pessoal, vamos seguir o nosso debate. Então o que ocorre? Veja quantos problemas nesse início de fala nós detectamos. Um problema que é real, Luiz, porque a pessoa de classe média baixa, ela precisa trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Por outro lado, ela tem um filho que ela precisa também dar atenção, mas por conta da dificuldade financeira, ela não consegue desenvolver o papel de trabalhadora e de mãe ao mesmo tempo. O que ela ganha não proporciona a ela uma condição para contratar uma pessoa para tomar conta, então o filho tem que ficar a Deus dará. Quer dizer, há um abandono por parte da família, e é aí que o tráfico vem e abraça. Continue a sua fala, Caio. Exatamente. Aí meus pais sempre trabalhavam e tal, eu ia para a boca, ficava boca. E quando minha família estava em casa, junta, quando meu pai e minha mãe estavam em casa, era discussão, era briga. Eu me sentia incomodado com aquilo. E eu falava que eu preferia estar na rua do que em casa. Cheguei uma parte da minha vida, quando eu era pequeno, que eu ia para casa só para dormir. Porque tudo era rua, eu ficava na rua para tudo. Porque dentro de casa era discussão direta. Qual era o tipo de briga, de discórdia que você presenciava? Qual o tipo de atrito que você presenciava entre seu pai e sua mãe? De tudo. Ainda mais numa parte quando meu pai começou a usar droga. Ah, seu pai também já era usuário de droga? Sim. E você tinha conhecimento disso? Sim. Olha um outro fator. Bem complicado. Vai, continue. Aí chegou um tempo, meu pai chegou a perder o emprego, só minha mãe trabalhando. Minha mãe discute com meu pai direto para ele arrumar um emprego e tal. Meu pai não conseguia arrumar um emprego por causa que ele era viciado em drogas. E era isso, meu pai ia para a rua, procurar emprego, não conseguia, eu falava que ia para a escola. E quando seu pai trabalhava, ele era usuário de droga? Sim. O fato dele ser usuário de droga, como era a vida financeira de vocês? Destruída. Faltava comida? Faltava. Isso levou a sua mãe a ter
necessidade de trabalhar o dobro que ela já trabalhava. para poder suprir essa lacuna. Exatamente. Então veja, Luiz, que é uma espécie de uma cadeia, né? Uma cadeia, esse é o termo ideal. Uma cadeia, uma coisa vai desencadeando a outra. Entendeu? E quantas são as pessoas que estão acompanhando essa nossa programação neste momento, que está vivendo isso? Quer dizer, a mãe, por um lado, não entende por que o meu filho se enveredou por esse caminho. Quer dizer, ele já tinha a má referência do pai, já havia uma referência negativa, dado o inferno, né, o ambiente de perigo, um ambiente com falta de paz que ele vivia dentro de casa, ele se sentiu acolhido pelo tráfico. E no tráfico, Caio, qual foi o tipo de droga que você usou? Graças a Deus, só maconha. Mas a maconha, você usou a maconha com que finalidade? Você queria encontrar o que? Paz, alívio? Porque falava que relaxava. Como que eu era muito conturbado, com brigas, discussões, eu queria só paz. Eu queria paz, queria só relaxar. E você foi buscar a paz, o relaxamento na maconha? Isso convidado por? Amigos. Qual o tipo de amizade? Veja que quando, Luiz, o pai, ou melhor, os pais não são amigos dos filhos, as más companhias, elas vão proporcionar esse ambiente aconchegante, de amizade, de compreensão, né, para o filho, e vai conduzi-los ao vício, à destruição. Daí a importância dos pais acompanharem. Qual foi a sua mudança nesse início das drogas? Como era o seu comportamento, o seu relacionamento dentro de casa? Piorando cada vez mais. Só piorava. Você chegou a confrontar diretamente seu pai, sua mãe? Sim. Antes da droga, não? Não. Depois da droga? Sim. E eles chegaram a perceber o seu envolvimento nesse? Sim, porque eu vivia na Boca, que praticamente a minha casa era debaixo da Boca. Eu ficava lá 24 horas por dia praticamente, não ia para a escola, ficava lá, arma, rádio, transmissor, droga, dinheiro. Eles me davam uma quantia de dinheiro e a maioria das vezes a quantia de dinheiro que eles me davam, eu pegava e ia na padaria e comprava comida para mim comer, para mim e meu pai comer, porque na geladeira não tinha nada. Olha a situação. Aos poucos, o sistema da comunidade estava envolvendo ele diretamente para o mundo do tráfico. Só que no caso da vida desse jovem, Deus foi muito bom com ele. Ele deu essa caminhada logo no início, o que muitos milhares de outros jovens não têm essa mesma oportunidade de sair do jeito que ele saiu, entendeu? Realmente, e vários moleques, garotos que ficavam comigo, uns morreram, a maioria morreram, uns estão presos e poucos estão lá ainda. Doutor, se puder ver os comentários aqui na tela, tá bom? Vê os comentários aí. A Cristiane Marcos Souza. A Cristiane Marcos Souza está falando aqui que os projetos voltados para os jovens são muito importantes, porque apesar da maioria entra para esse mundo e está baseada na ausência da família, também não podemos esquecer da curiosidade que muitos têm em descobrir algo diferente. É o que realmente a gente está falando aqui, é a ausência do lar, da nossa família ali, dos pais e da mãe, devido à correria do dia a dia, faz que a gente não dê atenção o suficiente para que a gente possa suprir algum tipo de momento que aquele pré-adolescente possa estar passando. E inclusive ela está falando aqui de projeto, pastor Mariano, realmente hoje o Estado, o município, ele é bem ausente nessa questão de projetos municipais, estaduais dentro das comunidades. Não tem, são poucos projetos de esporte. Você vê aqui, inclusive na nossa cidade de Maricá, você vê muito projeto na areia da praia, em praça pública, mas não vê dentro de comunidade.
E na verdade a gente precisa estar adentrando essas comunidades, a gente tem que estar ali vivendo o dia a dia deles, para até mesmo como a vida do Caio, né? Para até mesmo a vida do Caio ser visto como exemplo para outros adolescentes e pré-adolescentes, que o caminho que ele estaria levando hoje possivelmente seria uma cadeia com sorte, a não ser até mesmo o óbito, entendeu, pastor Mariano? Então acho que a falta de projeto hoje no nosso município, no nosso estado, até mesmo no Brasil, ela é bem carente, ela praticamente não existe, é muito pouco investido. A gente consegue investir mais em coisas que a gente pode falar que é supérfluo em praças, em brinquedos para a população, de investimento como os programas e show, mas um projeto público para tirar os viciados, dependentes químicos, infelizmente a gente não tem Na verdade, nós temos projetos que tramitam até nas casas de lei para a legalização da maconha. Quer dizer, é um projeto que induz a juventude, né, à destruição. Porque se eu tenho um parlamentar que ele cria um projeto, né, querendo legalizar a maconha, legalizar as drogas, esse parlamentar ele tem um projeto, não é de construção, não é de proteção da família, não é de preservação da família, e sim de destruição da família. Porque uma vez o jovem dependente químico, nós vamos ter um jovem transtornado. Porque uma hora eu em busca da felicidade, eu usei a droga, eu fiquei doidão, eu fiquei naquele estado de êxtase, todo mundo da lua, mas vai passar o efeito. Vai chegar uma hora que aquilo não mais preenche o vazio que há dentro do coração daquela pessoa. É até mesmo quando vem, eu não sei se o Caio chegou a viver esse momento do desejo de suicídio. Não chegou a viver não, né? Graças a Deus. Mas tem pessoas que chegam à conclusão, não dá. A droga não me proporciona mais alegria. A minha família é destruída. Eu vivo em um ambiente de miséria. Você vê que nós citamos diversos pontos, né? Destruição familiar, estado de miséria, a fome em geral, que levou ele a ficar preso naquilo. Quer dizer, eu quero sair. Mas, por outro lado, daqui vem o sustento. Aqui eu consigo levar o pão nosso de cada dia para a minha família. Então, ele ficava ali. Por quê? Ele tinha ali da mão da boca, ele tinha um recurso que o pai não tinha. Ele tinha condição de minimizar a dor que ele via a mãe sofrer. Porque, certamente, a mãe sofre. A mãe, ela deixa de comer para poder alimentar o filho. Quando a mãe vê faltando algo em casa, a mãe sofre muito, o pai sofre, mas a mãe, ela sofre muito mais. A dor é maior, né? Vamos ver os comentários. Se você está vivendo, está passando uma situação dessa de vício na sua casa, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, na nossa live. Se você tiver dúvida, quiser uma orientação, vamos lá. Lohana, o que tem aí? Tem alguém falando alguma coisa aí? O que você tem aí nas mãos? A Lohana hoje está aqui na mesa e está ali também tomando conta das imagens. Né? Aqui o César Marchon. Hoje o jovem precisa de mais cuidados para capacitação, para mais também. Muito bom, parabéns pela colocação, César. E essa oportunidade que nós vemos hoje aí, não é aquele assistencialismo direto. Nós não podemos ensinar os jovens a ser parasitas. Nós precisamos ter cursos, né, que capacite o jovem, que faça o jovem um jovem empreendedor, um jovem visionário, que ele saia daquela situação de dependência. Eu não posso criar uma sociedade, uma juventude dependente de migalhas, dependente de doações. Eu preciso capacitar o jovem, porque o jovem, ele é o futuro da nossa nação, Luiz. Tem mais comentários? Sim, pastor Mariano, nós temos aqui algumas perguntas que não está fora do tema, que eu não vou nem ler, tá?
Temos aqui, ó, infelizmente, ao mal das famílias, os pais têm que estarem atentos ao comportamento dos seus filhos e procurar ajuda. Lulene Alves. O que acontece também é que muitas das vezes os pais não sabem onde procurar ajuda, pastor. Elas não têm uma referência, um ponto que ela possa falar assim, ó, eu posso ir ali e buscar ajuda naquele local. A única coisa que a mãe e o pai muitas das vezes procuram não é nenhuma casa de internação, é geralmente a igreja do seu bairro, é o pastor referência que ela tem na sua rua, ou também na sua família. Ou então, como que aconteceu comigo essa semana, pastor, uma pessoa do meu Facebook, como que eu já abordo esses temas há alguns tempos também no meu Facebook, ela veio me procurar ajuda porque o filho dela adentrou no mundo das drogas fazendo uso da maconha. E ela me pedindo algumas orientações, tal, o que eu poderia falar para ela poder tomar um direcionamento. E ali eu consegui estar conversando com ela um pouco, e depois mais um pouco. Então o que eu vejo? Pelo menos essa mãe, ela teve uma atitude de procurar alguém, mas muitas das vezes o pai e a mãe, ela tem vergonha de pedir ajuda, pastor. E o que a gente não pode ter, às vezes o pai acha que vai resolver botando o filho de castigo, batendo, ou então botando para fora de casa, só vai piorar as coisas. Tem que puxar o jovem, aquele pregador em casa, e triplicar o amor, triplicar o carinho, a atenção, e ao mesmo tempo procurando a ajuda necessária. Concorda comigo? Não, com certeza. A Sônia Vieira está aqui dando boa noite, dona Sônia. Deixa eu ver outro aqui, essa tela aqui trava direto. Deixa eu ver aqui. Tem aí que você consegue ver mais rápido? Que passou Marcos Vargas. Aqui tem um comentário aqui do Marcos, mas a gente está fugindo um pouquinho do tema aqui. Vou te dar um pulozinho aqui. Deu um trabalho aqui também para mim. Deixa eu ver aqui. Cristiane Alfredo, no comentário dela. Henry Lisa disse assim, ó, infelizmente, passou de vez aqui, ó. Infelizmente, cadê? Infelizmente, do mais rico ao mais... A Henrelise escreveu assim, ó, no primeiro comentário dela: de um modo geral, a maconha é a porta de entrada para outras drogas, por isso não deve ser legalizado. O seu uso, acredito que deve ser autorizado somente para fins de remédios em casos de saúde, porque infelizmente, dos mais ricos ao mais pobre, as drogas afetam todos os âmbitos da sociedade. Parabéns pelo comentário, Elise. Eu tenho também o Marcelo Luz que diz assim, ó, olha que comentário importantíssimo. Ele disse assim, tirar a vida de um ser humano é terrível, mas tirar de um jovem a esperança de ter um futuro bem-sucedido, feliz, é semelhante a tirar uma vida. Vamos deixar a nossa juventude sonhar e ter condições de realizar os seus sonhos. Quer dizer, em outras palavras, o sistema, ele mata a juventude em vida, é pior realmente do que a morte. É você matar os sonhos, é você remeter a juventude a essa vida de destruição, esse fracasso, essa derrota. Vamos ouvir um pouquinho aqui a Lohana. Chega para cá, Lohana, por favor. Robson Gama, um abraço, meu amigo, Deus te abençoe. O Robson diz assim, ó, já diz, droga, se fosse bom, teria outro nome. Valeu, Robinho, Deus te abençoe. Gostei da sua colocação, né? Muito bacana. Dona Laura Palhari diz assim, ocupar os jovens, sim, importantíssimo a gente manter os nossos jovens ocupados. Larissa, ela diz boa noite, pastor, boa noite. Larissa, Deus te abençoe. Lohana, você também, junto com o Luiz Júnior, à frente desse trabalho da juventude, né? Nós temos, apesar de termos o braço político como cidadão, como pastor, eu tenho atendido muitos jovens que entram nessa vida e a maioria deles é um vazio, falta de atenção. Eles não encontram no seio familiar
aquele aconchego, aquele amor. E isso não é um problema só da baixa renda não, tá, Luiz? Porque tem jovem de classe média e alta que vai pelo mesmo caminho. Vai pelo mesmo caminho, que às vezes o sujeito diz, não, que eu boto tudo dentro de casa. Nós tivemos o caso de Miséria, o caso do Cário, né? Mas tem pessoas que o lar dela tem tudo, é próspero, mas falta o amor, falta o companheirismo, falta a atenção, né? Lohane, o que você tem a me dizer acerca desse tema? Exatamente, eu disse, o que está todo mundo escrevendo aí pra gente, a juventude hoje em dia, pastor, ela fica muito desocupada, vamos colocar assim. E isso dá tempo dela pensar, ela não pensa em fazer nada bom, ela só pensa em fazer besteira. Aí aquele jovem que está com a mente ocupada, chega na escola, um amigo chega oferecendo algo, eles aceitam, eles acham que experimentar algo novo não custa nada. E o pior é que eles entram nessa de experimentar e depois não saem mais. E depois, quando eles veem que a vida, a partir dali, começa a melhorar, entre aspas, né? Que muitos deles começam a ganhar dinheiro, começam a ver aquela coisa, não, estava precisando. Pô, minha família está precisando, não custa nada, vou vender só uma. Eu usar e vender, poxa, estou levando sustento para minha casa. Como foi o caso do Caio, não tinha. Ele queria ali buscar, quando ele viu que ele estava ganhando, ele sim de conseguir mudar a situação sem entrar nas drogas. Mas o pessoal, eles preferem ir pelo caminho mais fácil. E é por isso que a gente vê a juventude hoje em dia não chegando nem nos 30. Por quê? Porque entra na vida errada e a gente sabe que não tem outro caminho. Ou você é preso, ou você é morto. Eu tenho diversos amigos, pastor, na faculdade mesmo, um pouquinho antes ainda, amigos da escola, da época de escola, que a maioria, pastor, eles entraram nessa vida porque queria algo a mais, queria preencher aquele vazio que eles sentiam, porque isso também é um vazio. Aí eles, vou lá, não custa nada. Aí começou usando aos poucos e hoje eles não conseguem largar. Alguns falam, tem gente que eu não consigo. Não é que eles não conseguem, pastor, é porque eles não, como o Luiz estava falando, chega um momento que a gente só consegue olhar e falar, eu tenho que recorrer a algum lugar. Eles estão procurando ajuda no lugar errado. Eles estão procurando ajuda com aquele amigo que ainda está nessa vida. O que ele tem para acrescentar se ele ainda está nessa vida? Se ele procurar ajuda no lugar certo, tem sim chance. Assim como tem um Caio aqui, vários outros testemunhos, pessoas que saíram dessa vida, por quê? Procuraram ajuda no lugar certo, pastor. Com pessoas que realmente têm algo para passar. E a ajuda é algo de fundamental importância. Porque, às vezes, as pessoas elas fazem nada. O Beltrano é isso, é aquilo, mas ela não se coloca no lugar daquela pessoa. Às vezes, antes do envolvimento nas drogas, o sinal que o jovem deu foi ele se retrair dentro de casa, ficar quieto. Ele tentou chamar a atenção dos pais desse jeito. Os pais não se aperceberam. Houve diversos sinais como mudança de comportamento dentro de casa. Os pais também não se aperceberam. Ele não viu que aquele ambiente não era mais o ambiente do filho, que o filho não se encontrava mais ali. E eles não se deram por percebido. Aos poucos, as más influências, as más companhias, elas vão surgindo. Às vezes você fica despreocupado, não, meu filho está no colégio, mas no colégio tem. O colégio hoje, por sinal, tem até alguns ensinamentos, né, que remete ao envolvimento da criança nesse caminho. Como nós falávamos agora há pouco
da legalização da maconha, tem educadores que defendem isso, tem parlamentares que defendem isso. Nós não estamos aqui fazendo a acusação a ninguém, mas trazendo à baila uma realidade, a realidade hoje da nossa sociedade. O certo é errado, o errado é certo. Nós precisamos ter cuidado com isso e buscar ajuda, buscar a compreensão, porque quando a mãe descobre, o pai descobre que o filho está envolvido com isso, se ele joga para a rua, ele maltrata, ele escorraça, ele está dizendo para o tráfico assim: cuida do meu filho que eu não quero mais, ele agora é teu. Aí depois ele vai reclamar que a situação piorou, mas tende a piorar, porque houve um abandono, houve uma entrega, né? Deixa eu ler o comentário da Rita aqui, antes que suba, porque a tela aqui não está nos ajudando. Rita de Cássia Leandro diz assim: informações é essencial a todos os jovens e a atenção dos pais para verificar as atividades e as amizades de seus filhos. Parabéns, Rita, pela sua colocação, né? Foi o que nós no início falávamos, né? Aí na observância dos pais, nas amizades do filho, que o filho está fazendo, as atividades que eles estão desenvolvendo. O meu pai, Luiz, o Rani Ricardo, era assim: se eu chegasse em casa com isso aqui, ele chamava e perguntava: quem te deu? Sim, sim. Ah, não, pai, isso aqui, eu segui isso aqui, eu achei. Vai lá e devolve, joga fora. Bota lá onde você achou. Isso aqui fulano de tal me deu. Vamos lá, você vai devolver. Na minha casa não entra isso. Na minha casa só entra eu dou. Hoje a criança, o adolescente, chega com um negócio de valor em casa, os pais não estão nem aí. Eu não dei, a mãe não deu. Como é que ele conseguiu isso? Isso passa desapercebido. A criança vê que ela está ali naquele ambiente familiar, mas na verdade aquela célula familiar se encontra destruída. Ninguém toma conta de ninguém, ninguém está aí para ninguém. É uma destruição total e completa. Então tem que ter assim, o cuidado, né? Nós temos aqueles pais relaxados que quer bancar o bonzão, né? É o pai do sim, tudo não, é com sua mãe, é com sua mãe, é sua mãe que resolve. Ele não está nem aí para a criação do filho. E o filho vai se perdendo, né? E quando eles vão abrir os olhos, né? A perdição já está de uma forma prática, humanamente falando, irreversível, né? Aí o Lene está dizendo assim, ó, um outro comentário muito bacana, eu estou vendo aqui: os pais não podem ser muito radicais e nisso criar uma revolta dentro do filho, para mais tarde não jogar no rosto, pois tem pais que não abraça e não conversa com o filho, porque os seus pais não fizeram isso e não fizeram isso. Sempre peça ajuda. Ela está falando o seguinte: porque tem pai que diz assim: olha, eu nunca recebi um abraço do meu pai, meu pai nunca me beijou, e nem por isso eu dei para mãe, não vou ficar beijando você. Como tem pai que diz assim: ah, não, que eu aprendi foi debaixo da pancada, do cajado, eu vou bater, que é para aprender. Não é o caminho. Entenda que isso não é o caminho. Porque quando você escorraça, quando você parte para a agressividade, eu conheço o caso, o Luiz e o Rami, né, quem quiser a palavra pode fazer uso, que tem filhos que confrontam o pai, Sim. que sai na mão, chama para pancada, pancadaria de igual para igual, porque perdeu-se o respeito ali, perdeu-se a consideração, perdeu-se o respeito de um para com o outro. Não há harmonia, não há carinho, não há amor, não há nada. Nesse momento de envolvimento nas drogas, na destruição, que você vê que você vai caminhando para o caminho errado, a melhor coisa a fazer é você trazer ele para perto. Traz para perto de você. Tenta ajudar. Tenta ser aquele pai que você nunca foi. Tenta ser aquela mãe que você nunca foi. Tenta fazer do seu seio familiar verdadeiramente um seio familiar. Porque de repente ele nunca se viu dentro de um seio familiar.
O Caio falou para você, você queria estar em qualquer lugar, menos... Casa. Por quê? Porque era muita briga. Muita briga. Quer dizer, um pedacinho do inferno, né? Um ambiente desagradável. A minha esposa marcando a presença aqui, ó. Cristiante diz assim: infelizmente o vício tem destruído nossos jovens. E não só pela dependência química, mas temos muitos jovens se perdendo no vício da prostituição. Deixa eu abrir aqui mais. Nós nem tocamos nesse tema ainda, hein? Mas é de fundamental importância. Parabéns, hein? Mas também é quem, né? Quem é? Quem é? Aqui, ó. Boa noite, amorzinho. Eita Deus, hoje tem. Da prostituição, gastando tudo que conseguem com a pichação. Os jovens estão muito ociosos. Concordo com o que disse o Luiz Júnior. Precisamos... Espera aí, quem tem um outro comentário aqui cobriu. Vê se você consegue ler aqui, esse computador aqui meu. Precisamos de investimentos, projetos dentro da comunidade. Ela diz que precisamos de mais investimentos, mais projetos dentro das comunidades. Isso, e ela tocou num ponto aqui, Luiz, da pichação. Semana passada, teve 2 jovens, na madrugada foi no portão de um dos nossos templos e pichou. Fez a pichação no portão. Eu peguei o vídeo, fiz um texto, joguei na rede social. A princípio não parecia nem jovem, parecia um casal, né? Mas depois eles se identificaram, viram o vídeo, se retrataram. Eu fui lá, tirei o vídeo da página, eles se retrataram, disse que ia consertar, corrigir o que foi feito, então cabe o perdão. Mas eles falavam para mim na mensagem, tem uma mensagem aí no meu celular, eles diziam assim: nós somos viciados nisso aí. Você vê que é um tipo de vício diferente. Não é a droga, mas é aquele vício de pichar, o vício de destruir, ver uma parede limpa, ele não sossega enquanto não suja aquilo. Tem outros que têm um vício do roubo. Tem outros que já tem jovens sendo mãe e sendo pai com 15, 16 anos, 14 anos. Quer dizer, o vício da prostituição, enfim, tem uma gama de vícios que envolve a nossa sociedade e que tem levado a nossa juventude à destruição. Deixa eu tomar uma água. Pegando o gancho aqui, pastor, sobre a pichação, eu tenho 38 anos. Na minha adolescência eu também saí muito para poder pichar na rua. E essa situação cabe muito dentro do que a gente está falando, sobre a falta de atenção, porque eu vou explicar uma coisa em detalhe para o senhor. No mundo das pichações, eles têm um grupo deles. Na minha época, a gente fazia reuniões embaixo do viaduto de Madureira. E ali todo mundo levava seus cadernos e um assinava o caderno do outro, fazia pichação. Os famosos, que eles tinham mais nomes, que eles conseguiam colocar nos lugares mais altos, eram os mais bajulados, ou seja, em busca de um projeto de poder, de ser famoso, justa da atenção, porque não tinha aquilo provavelmente em casa. Ou seja, a gente está vendo uma situação aqui de uma busca de atenção, só que fora do mundo das drogas, ou seja, um vício que poucas pessoas na vida pública, ela dá atenção para poder pegar uma parte da cidade, montar um projeto para poder fazer grafiteiros, ou seja, se você pega um espaço e monta um projeto para grafiteiros, talvez a cidade fique com visão um pouco melhor, entendeu? Eu queria até saber, Luiz, qual é o tipo de prazer, né? Você como ex-pichador, qual é o tipo de prazer que se sente nisso? Então, o prazer é o seguinte, existe, a gente chama de marquise, na minha época era marquise. Existe aquela marquise onde quanto mais difícil alcançar, mais famoso você fica. Não é à toa que o rapaz que pichou o relógio da Central do Brasil há não sei quantas décadas atrás, hoje ele é uma pessoa com idade avançada, mas aonde eu moro, até hoje ele é venerado pelo jovem que está dentro desse contexto da pichação. O apelido dele lá na área até cobra. Ou seja, por ele ter feito a única façanha de ter dormido dentro do relógio da Central
e ter conseguido o êxito de fazer aquela pichação, ou seja, ele conseguiu almejar o que eles chamam da atenção, de ser famoso. Ou seja, a falta de estrutura da família levou ele a procurar atenção nos lugares e ele entrou pelo serviço da pichação. Deixa eu registrar aqui uma participação, um comentário muito importante da nossa amiga Laura Palhares. Ela diz assim: eu tenho 2 filhos homens e sempre conversei com eles. Mesmo sendo mulher, eles sempre me procuravam e me ouviam. Por quê? Aí fica aquele jogo de... Vou te trazer para aqui de novo, Ana. Deixa a Bia assumir aí o posto. E já tem mais uma convidada. Bota a cadeira já aqui para ela aqui. Ela vai estar na nossa roda de conversa também, trazendo a sua experiência com esse mundo nefasto. Então, nós temos a situação do jogo de empurra. Sim. A mãe diz assim, não, que o filho é homem, a responsabilidade é tua. Por sinal, é um comportamento arcaico, tá? Porque eu via muitos antigos falar assim, não, que filho homem quem educa é o pai, filha mulher quem educa é a mãe. E a Laura, ela traz aqui um comportamento, né? Uma experiência, né? Que no nossos tempos deu certo na vida dela. Apesar de ela ter 2 filhos homens, os filhos homens eram e são amigos dela. Parabéns. Parabéns mesmo. Gostei da colocação e isso serve de exemplo. Esse é o foco, né? E o foco, é a família, né, realmente isso. Porque aí um diz assim, não, é que a responsabilidade é sua, que você que é o pai que quer educar. Se fosse um menino era comigo. Não, a responsabilidade é dos 2. Até porque o cara não fez um filho sozinho. E a mulher também não fez um filho sozinha. Ambos fizeram. Então, ambos têm competência. Ambos têm responsabilidade de educar e de conduzir aquele ser a um caminho de paz, um caminho decente, ordeiro, para que coisa pior não venha a suceder, eles venham perder os seus filhos. Tem a participação aqui da Tereza Soares. Ela está dando boa noite. Meu Deus. Essa aí. Tereza Soares dando boa noite. Ela disse que a família é a base da sociedade. A bateria que está indo embora. Naquela caixinha dentro da caixa aí tem bateria nova. Então a família é a base da sociedade. E se essa família não tiver entrelaçada, né? Se essa família não tiver um comportamento harmônico, a destruição certamente virá. Ei, do Tominho entrou, está deixando sua boa noite. Gabriela que entrou entrando mesmo. Quem entrou e está aqui na minha frente, senta aqui. Samuel Oliveira também participando da nossa live. Deus abençoe. Deixa eu desligar aqui um pouquinho. Uma caixa de som aí, uma caixa vermelha aí. Tem umas pilhas dentro. Se alguém for falar que a pilha está ruim, nós vamos colocar aqui. Enquanto isso, vou deixar no comando aqui do Luiz Júnior e da Lohana. Enquanto eu vou buscar lá, tem mais 3 comentários. Se você consegue ler aí. A Rayane, ela diz que infelizmente muitos jovens acham maneiro, da hora, e se dizem levar, e se deixam levar por essa visão. Talvez para serem modernos, com receio de serem chamados de careta, e é importante esse tema, que vai muito além, não apenas da dependência, porque no momento eles não veem, em alguns garantes que não são dependentes de um vício. Porque a Arane me diz é a mais pura realidade. Muitos deles acabam entrando nessa vida, porém eles não assumem que são viciados nisso. Eles dizem que eles não são dependentes daquele vício. Muitos deles, né? Eles não assumem que eles realmente precisam de ajuda. É como se olhasse para a gente e falasse assim, não preciso de ajuda. Eu, viciado, não sou. Eu só uso, mas para a hora que quero. Isso é uma ilusão, né, Luiz? É o tempo
Porque você perde o controle no momento que você se deixa entrar ali, né? Exatamente. Você acha que você está controlando tudo, que você tem tudo no controle, o bar, o comércio, o caminho, mas não é assim, verdade? Pois é. O comentário super importante dela. E a escrita que ela colocou aqui no comentário dela, eu lembro que muitas das vezes eu falava assim, ó, não, tá tranquilo, pô, não, eu não preciso sair para viver, não. Na verdade, quem está dentro do problema, ele não... som, tá, melhorou, gente? Quem está dentro do problema não consegue enxergar a profundidade do vício. Isso é qualquer vício, tá? É vício do cigarro, vício da bebida, das drogas, da pichação, da pornografia, enfim, qualquer tipo de vício. Tudo que é excesso na sua vida é vício. Nada em excesso é bom. Tem pessoas que estão dentro do problema, ela não consegue dimensionar a profundidade no qual ela se encontra. Por isso que Eu acho que, gente, a bateria é nova. Não, tá sendo som. Ah, não, pagou aqui. Pega outra. Pega outra pra mim, tem outra. Vê se o microfone tá pegando o som aí, gente. Tá bom o som aí pra vocês? Tem o microfone? Responde no comentário aí. Então deixa eu aproveitar, tem a ele já leu da Rayane? Já, né? Quando a Paula Machu entrou, voltou a bateria. Não tem outra. Tem duas aí soltas. Vê no outro microfone também, se não tem nenhuma dentro dele. Qual é? Lê aí, João. O Marcelo Luiz diz: na verdade, nos dias atuais, o avanço da tecnologia não permite ninguém ficar desocupado. Pelo contrário, a juventude tem se ocupado com coisas que não traz proveito nenhum, pois isso é real, que hoje qualquer um fica famoso, despejando músicas, vídeos, inúmeras coisas nas redes sociais, que não contribuem em nada com a evolução da sociedade. Por se alimentar dessa podridão cultural, o futuro dos nossos jovens está comprometido, mas ainda existe muita gente que se tem a oportunidade de falar para ajudar e salvar o futuro dessa juventude. Exatamente, Luiz, Gabriela, Caio, o que a gente está fazendo aqui hoje é tentar ajudar. A gente está tentando falar, a Gabriela, o Caio, eles estão trazendo relatos do que aconteceu com eles. Então, para ver se ajuda, através dos conselhos de pessoas que viveram nesse meio, a gente consegue ver que tem saída. Porque é fácil para mim, que nunca entrou no vício, falar: você vai sair dessa. O pessoal não vai ter crédito, não vai ter crédito no que eu falo, porque eu nunca vivenciei isso. Mas o Caio, eles são a prova viva disso. Então, acho que através de exemplos nós conseguimos trazer solução para a sociedade, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui a Gabriela, mas antes deixa eu registrar aqui o Max Gonçalves, boa noite, Max, Wesley Silva também participando. A Beatriz Souza que diz: é de suma importância a compreensão da família. Não dá para não de aceitar, mas ajudar, orientar e cuidar e conscientizar aquele jovem ou familiar que está nessa situação. Seria bom uma orientação. Excelente comentário, Beatriz, Deus te abençoe. Gabriela, boa noite. Como estás? Boa noite a todos. Mais perto, não, pessoal. Em relação a esse comentário, eu acho que a família é a base de tudo, no início e no meio do problema, né? Eu acho que o início é a forma como as crianças, os jovens, os adolescentes elas estão sendo criados. Eu tinha comentado sobre isso um pouquinho antes, a orientação. É importante. Os pais têm essa coisa do ou larga de vez ou protege demais.
Eu digo por experiência própria, quando eu era mais jovem, eu acho que minha mãe sempre trabalhou muito, sempre lutou muito, mas eu acho que assim, faltava um pouquinho de diálogo e de verdade, assim, um pouco das consequências das consequências do que iam acontecer, do mundo que eu me envolvesse, o que ia trazer para a minha vida. Isso é muito importante. Os pais têm essa coisa de, às vezes, não mostrar a realidade para as crianças, para os jovens, e outras largam. Né? Largam muitos filhos, os filhos vão por esse caminho e vão descobrindo e vão conhecendo as coisas. As coisas são fatos, são reais, estão no mundo, estão acontecendo, são todas erradas e acontecem. Só que se não tiver uma direção, você vai se envolver naquilo dali sem saber que buraco você está indo. Porque não tem volta às vezes, sabe? Você vai e você não vê o caminho da volta, você precisa de orientação. Eu vou já falar contigo, Gabriel, qual foi o tipo de droga que você usou, tá? Olha, isso é gente torcendo para dar errado, tá? Só pode ser, cara. Bíblia nova, cara. Está amarrado em nome de Jesus. A Maria Abreu está com um comentário aqui muito bacana. Olha o comentário da Maria Abreu. Ela diz assim: infelizmente, há uma lacuna em muitos lares. E a libertinagem da sociedade abre caminhos para vícios. Falando em libertinagem, nós tivemos aí há um tempo atrás um tal de festival de utopia, que dispensa comentários. Mas, deixa quieto. Não vamos por essa linha, né? Mas que a língua está coçando. Solta aí. Deixa, fica quieto, boca. Inclusive, jovens que têm um parente amigo que foi ou é envolvido nessa vida, e vale salientar que a maioria já viu a morte de perto. E aí, assim, é isso. Muito triste. Excelente tema. Obrigado, Maria, pela sua colocação. Agora vamos voltar com a Gabriela. Quero saber qual foi o tipo de droga que você usou. Você usou droga? Você chegou a usar droga? Não chegou? Me diz aí dentro da limitação o que é que... Bom, eu na verdade, assim, eu entrei no mundo das drogas desde novinha, na verdade. Eu comecei a fumar cigarro com 12 anos de idade. Pode falar, tem que dar uma pergunta de vez em quando. Com 12 anos de idade eu comecei a fumar em meio de amigos, né, que é a onda, né, eu estar ali no meio, e daí eu fui me viciando, e eu, uns anos atrás, também me viciei na maconha, e eu precisava dela todos os dias, né, eu achava que era justamente aquilo, eu achava que eu tinha um controle, mas todos os dias eu precisava dela para me satisfazer, meu ego, dos vícios, era o meu... Na época, eu lembro que eu falava que assim, a maconha era o meu equilíbrio para eu estar num estado bom para viver. Pode falar, só falar. E em relação à mídia, né, que os jovens hoje é tudo muito liberal e você vê tudo como referência. Na televisão você assiste uma novela como se drogas, não, porque tem como voltar, como viver. E é tudo muito liberal, os jovens olham para isso e falam assim, não, tranquilo, na televisão está passando, porque ele passou por isso, influencia muito. Séries, televisão, a própria festa da Utopia que teve aqui, é mais ou menos assinar embaixo dizendo, gente, pode fazer, pode se prostituir, pode fazer o que for, que é tudo liberal, é tudo legal. Quanto tempo? Vício. Tem a sua questão, que você vai dizer, vai resolver uma questão que eu estou aqui. Quanto tempo? Que viveu? Que eu vivi? Muitos anos. Afundada mesmo no vício, acho que uns 5 anos, mas desde novinha já. Desde novinha. Olha só, duas colocações excelentes. Ana Paula Dutra, ela diz assim: dependência química é uma doença multifatorial que tem avançado assustadoramente. Cada vez mais
tenho atendido famílias adoecidas em função de droga. É uma triste realidade. Aí abaixo, a Simone vê com uma coisa, uma pergunta ali. Diz assim, que bom, mas como resolver essa questão? Como resolver essa questão? Eu vou te mostrar na prática, Simone. Porque eu tenho aqui, ao meu lado, eu estou rodeado, né, de 3 pessoas que foram envolvidas no vício. Né? Luiz tinha visto igreja? Eu usei maconha e cocaína. Maconha e cocaína. Caio da maconha, eu me lembro bem, o seu foi? Maconha. Maconha. Então tem 3 maconhas. Estou muito à espera. Gente, fala por quê? Coca-Cola, eu Gente, a gente ri, mas a coisa é séria, a coisa é difícil. Porque realmente a pessoa que está vivendo, ela quer saber o que fazer e como fazer para se ver livre desse vício. Eu vou começar. Caio se libertou como? Caio. Fala bem alto para poder pegar. Bem alto, cara. Foi uma maneira muito do nada, porque eu tinha, quando era pequeno, bem mais novo, eu tinha do bom do melhor, do nada, me encontrei na miséria, como já falei aqui. Meu pai se foi liberto. Você foi liberto? Através da Igreja. Foi? Através da Igreja Universal. Através da Igreja Universal, ok. Foi o caminho também para a sua libertação. Exatamente. Tá. Luiz foi liberto como, Luiz? Deixa eu ver. Bom, Aperta aí que ele está adicionando toda hora para poder voltar. Bom, eu na verdade, aos 26 anos de idade, fui da família aceitar Jesus como o salvador da minha vida. O engraçado é que Jesus, as pessoas ela critica muito aquelas pessoas que fazem um trabalho social, que vai evangelizar, entregando um papelzinho. Eu lembro que eu estava 2 horas da manhã no e ali eles tocaram louvor naquele baile. Eu tinha pego um panfletinho de uma moça da Assembleia e minha prima, que tinha sido a primeira pessoa a se converter da minha família, ela estava orando por mim já há 2 anos já. E naquela noite, pastor, o Espírito Santo brandou no meu coração e ali eu fiquei a noite toda sem usar nada, sem usar drogas. Esperei das 6 horas da manhã, desci do morro, aí começou todo um trajeto de recuperação, aquela transformação de vida, e foi assim que eu me libertei, graças a Deus. Hoje eu sou uma nova criatura. Gabriela se libertou como? Deus. 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 Eu estava muito no fundo do poço, a vida toda destruída, toda mesmo. Eu mesma não conseguia mais viver comigo mesma. Casamento, tudo. E minha mãe, sendo de Deus, ela orava por mim também todos os dias. Graças a Deus tem alguém orando por mim, porque senão eu também não estaria aqui. E quando eu cheguei no fundo do poço, quando você chega no fundo do poço, a única esperança que você tem é Deus. E foi exatamente assim. Eu botei o pé dentro da Igreja Universal, né? Eu entrei de uma forma e eu saí de outra. Eu entrei uma pessoa e eu saí outra totalmente diferente e liberto de todos os vícios. Amém. Então, Simone, nós temos aqui uma coisa em comum. Todos encontraram a libertação em Jesus. Né? Foi Simone? Foi, né? Foi Simone. Simone. Todos encontraram a libertação em Jesus. Até porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará.
Existem os tratamentos alternativos com química, psicólogo. só que o vício, ele, apesar da doença que leva a pessoa a viver o vício, existe por trás de toda aquela ambiência, destruição, miséria e tudo, o problema é espiritual. Que por mais que a química, o tratamento clínico, psiquiátrico, se esforce para poder tirar você dessa situação, não consegue. Nós temos aqui uma ex-viciada que se tratou com um psiquiatra e não deu resultado. Né? Por quê? É um problema de ordem espiritual. Nós temos, eu não vou citar nomes, né? Nós temos artistas, né, que já fizeram diversos tratamentos e a coisa não funcionou, não deu certo. Né? Então, o caminho, Simone, é Jesus. Tá? A saída é Jesus. Eu acho que é até importante nós fazermos um outro bate-papo e trazer mais viciados que encontraram a cura. Eu pretendo trazer também um viciado que esteja vivendo atualmente esse drama, para que a gente possa colocar aqui os dois lados também. Atual, esforçado, feito para sair, se ela já se internou em clínica, e trazer pessoas também que, a exemplo de vocês, encontraram a libertação. Eu fui privilegiado, graças a Deus eu não usei nada. Sou igual a Ana, né? Só tem vergonha de santo aqui, né? Meu Deus, sou privilégio, tá? Olha, o Fábio Soares, Fábio está dizendo assim, Soares não, desculpa. Fábio Santos, boa noite, Fábio. A falta de conversas e orientações dos pais, dos meus pais, contou muito para que eu caminhasse para o mundo das drogas. Porque quando meus pais ficaram sabendo que eu usava drogas, eu já estava sendo preso. Olha que comentário bacana. Vamos ver esse comentário aqui. Depois, Fábio, bota meu WhatsApp para o Fábio. Ele já estava sendo preso. Cadê, meu Deus? Aqui. Depois de alguns anos, ele com bandidos, nas drogas com bandidos. Conta muito os pais conversarem com os filhos. Quer dizer, quando a ficha dos pais vieram cair, ele já estava sendo preso, ele já tinha alto envolvimento com o bandido, alto envolvimento com as drogas. Olha como é importante o ambiente familiar, a convivência, o diálogo, o relacionamento pai-filho, filho-pai, mãe, né? Então isso é de fundamental importância. A Simone Teixeira diz assim: sim, pastor, isso é importante. Os jovens e pais saberem. Com certeza, Simone, obrigado pelo seu comentário. Eu tenho aqui o Marcelo Luiz, está falando alguma coisa por hoje mesmo. Eu preciso comentar, Marcelo Luiz. Enquanto eu vou ler o comentário do Wesley Silva, que diz assim, boa noite. Acredito que a grande maioria dos jovens se iniciam com drogas lícitas. Há exemplo disso, algo que está a acesso de qualquer mundo, onde menores têm acesso. Tem acesso às drogas, que são as lícitas, que é o álcool, que é primícia para as outras drogas. Ele toma o álcool, ficou doidão, gostou, daqui a pouco ele álcool não satisfaz mais, vai buscar uma droga mais forte. Alguém conseguiu acessar o comentário do Marcelo? Marcelo Luiz falou assim, mas o fato de você não ter vivido no mundo das drogas não te conferiu diferença. Pelo contrário, isso mostra que você fez a escolha certa, mas ainda assim, quem ontem fez uma escolha errada, hoje a vida lhe dá a oportunidade de acertar. Como nosso amigo aí presente, foi um pichador, mas por questão de escolha buscou ajuda. Isso vale para todos os tipos de vício, como aproveitar a oportunidade da vida e que Deus está nos dando. Isso foi comentado comigo um pouco mais cedo mas obrigado pelo seu comentário, Marcelo. No início da live a gente comentou também sobre pediu para levar um pouquinho a voz. A voz? No início da live a gente também chegou a comentar sobre as pessoas
que também não tiveram, graças a Deus, não se envolveram com droga, elas têm sim que se posicionar, tentar também buscar se entender com as pessoas que tiveram essa experiência, para se formar sempre um grupo ali ativo, para poder transmitir vários tipos de opiniões, para trazer um denominador comum para aqueles que estão precisando. Por isso que a gente está aqui hoje tentando trazer todos os tipos de pessoas e trazer algum feedback para vocês. Então, dito isso, tem mais um comentário que chegou aqui, ó, novinho, deixa eu ver aqui, José Sueli entrando aqui, Daniel dos Santos, Adriano, 7 horas e 21 minutos, já ultrapassamos um pouco, né? Quer falar? Eu queria só falar uma coisa também para vocês, que é importante. A gente está falando da droga, tal, já tocamos aqui que também, além do emocional, é interessante também a gente focar também no lado espiritual, mas o lado político também ela conta bastante. Por que eu estou falando isso para vocês? Em 2014, o ex-deputado Jean Willis, ele tem uma PL lá, é a PL que está mais avançada tramitando para a liberação da maconha, que é a PL 7270/2014, tá? Então, o que acontece? Ele pegou os moldes do Mujica, que era o presidente do Uruguai, e está tentando tramitar essa PL dentro do Congresso. Não está ganhando força, até mesmo porque a nossa base, hoje nossa bancada, ela é mais conservadora do que de partido de esquerda. Mas, enfim, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é super importante, vocês hoje que estão nos assistindo, vocês se posicionarem até mesmo nas eleições, vocês verem quando vocês estão votando, quais são as propostas do partido daquele candidato. Por que eu estou falando isso? Hoje nós temos as experiências do Uruguai, que o Mujica liberou no Congresso, conseguiu passar no Congresso em 2013, em 2017 ele conseguiu legislar a Constituição dele para liberar a maconha no seu país, e um estudo de dezembro do ano passado nos mostra a maconha. Foi aquele comentário da Inelise, que ela falou que uma droga puxa a outra. Ou seja, eles liberaram a maconha no país e, consequentemente, ali puxou o uso de outras substâncias mais agressivas para a sociedade. Consequentemente, mais óbitos sobre overdoses, tráfico de droga em relação à cocaína. Então, isso não é um bom exemplo no nosso país. A gente vai lutar com todas as garras para estar combatendo, tentando bloquear isso no Congresso, trazendo informações, e é isso, não vamos perder o foco não, pastor. Acho que o caminho que a gente está conseguindo Vamos fazer o seguinte, excepcional. vamos fazer um levantamento do município, ou a nível geral, de índice de viciados, de coisas. Então, eu queria ver se a gente localizava esse Fábio aí, eu queria entrevistá-lo. Vamos ver se ele trazer aqui na próxima semana mais entrevista. Eu vou registrar a participação aqui da Ana Paula. Ela colocou aqui uma outra questão importante. Ela diz assim, a questão deve ser resolvida com atenção. A eleição foi um indivíduo diagnosticado com DQ. Existem algumas ferramentas disponíveis, desde o tratamento ambulatorial, que envolve terapia, até a internação, que é o último recurso. Em caso de ineficácia nesses tratamentos, eu também sugiro o recurso que vocês usaram, que é muito bom, mas o tratamento clínico também auxilia também no tratamento dessa dependência. E aqui eu tenho mais 5 comentários, meu Deus, você não Mas o problema o que eu vejo hoje, o problema nas famílias, de você buscar uma ajuda psicológica, até um tratamento psiquiátrico, que é a gente tem aquele preconceito de ir no psicólogo hoje. Ou seja, eu só fui encarar um psicólogo com 35 anos de idade, fazendo uma terapia de casal com muito esforço da minha esposa. Foi onde que eu descobri que eu sofria de déficit de atenção de infância, o que me tendenciaria para as drogas ou para o homossexualismo. Eu não posso dizer nem se graças a Deus foi para a droga, porque os dois é péssimo. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar... Mas eu ressaltar aqui que a gente respeita o posicionamento. Não, claro. Cada um seu quadrado. E não vai ser igual nós escolhemos. Eu tenho parente íntimo meus que são homossexuais, então nada contra. Eu estou falando que assim, essa falta de entendimento,
aquela base familiar, se tivesse uma estrutura familiar ali, poderia sim levar um psicólogo, diagnosticar antes. Ninguém que está querendo também falar que esse aqui é o único caminho, não é, são experiência que você tem que diagnosticar e ver qual é o melhor para poder ajudar o seu parente, seu filho. Luiz, o acesso a um psicólogo, o pobre não tem, cara. Não tem, é difícil. Então é um tratamento que dificilmente não merecendo a pessoa que é de baixa renda. Mas a gente sabe que esse tipo de tratamento que a comunidade, baixo poder aquisitivo, não tem acesso. Vai achar na igreja. Vai achar só na igreja. E é tão importante, o parlamentar está criando lei para legalizar a maconha, criar lei que obrigue o Estado a praticar isso, que é obrigação do Estado. O Estado tem competência para fazer isso. Eu tenho aqui a Ana Paula Machon, ela diz assim: boa noite Ana Paula. Infelizmente, hoje muitos pais tentam suprir a falta de diálogo e cuidado com seus filhos com coisas materiais, deixando de dar aquilo e assim fazendo com que muitos jovens através das drogas. Excelente comentário, Ana Paula, Deus te abençoe. César Machon botou um coraçãozinho assim, fechado com pupilo. O que é isso? Simone Teixeira está dando mais uma participação, dizendo: pastor, tem que ter mais uma live desta, bastante esclarecedora. Cristãos, Simone Teixeira ainda, não votam em pessoas, mas em ideias para a família. Vocês têm, né? Ter ideias, não isso. Isso aí, Isso é um tema de extrema relevância. Eu sei muito, parabéns, Ana Paula, parabéns, Simone. E agora são 7h27. Nós vamos para as nossas considerações finais, porque a Pia já foi embora há muito tempo. Fala, Caio. Queria agradecer o pastor Mariano por abordar esse assunto, porque, verdadeiramente, porque muitas pessoas hoje se encontram viciadas e não encontram uma saída. E hoje, graças a Deus, primeiramente, graças a Deus, hoje eu tenho uma família restaurada, tenho do bom e do melhor, graças a Deus, não falta nada para mim. Graças a Deus, minha família é uma família abençoada por Deus. O que eu não tinha no passado, uma família destruída pelas drogas, hoje eu tenho uma família restaurada, uma família abençoada. Luiz Júnior, suas considerações finais. Obrigado a todos aqui da mesa, que faz presente. Eu queria falar para vocês que estão nos ouvindo que se você está precisando de ajuda, está precisando de uma conversa, de uma orientação, tem o Facebook do pastor Mariano, não se acanhe, não fique envergonhado, peça ajuda. Eu aprendi que na vida a gente tem que andar com quem está crescendo. Anda com quem está crescendo. Aqueles seus amigos hoje que não tem nada para te oferecer, não estou falando para você se nunca mais falar, não, mas mostre que você quer algo diferente na sua vida. Ande com quem quer alguma coisa, com quem tem projeto de vida, aqueles que tem alguma coisa para te dar. Então eu acho que esse é um recado que a gente vai passar para todo mundo e Deus abençoe a todos. Ana, suas considerações finais. Queria agradecer o senhor, por estar trazendo esse tema bastante esclarecedor e que falar para essa juventude que tem jeito para ela. Assim, cada um deles tem jeito para cada um deles e que não adianta o jovem querer procurar amigos, os vícios, isso tudo como uma forma de preencher o vazio que a gente viu aqui através de cada palavra que cada um deles falaram, que não é amigos que vai trazer a pessoa, esse jovem ser liberto, esse jovem sair da vida que tem vivido. Primeiramente Jesus e depois o apoio da família, que é de extrema importância, a família não ficar julgando, não ficar condenando, porque a família olha às vezes e fala: isso aí não tem jeito mesmo. A própria família amaldiçoa aquela pessoa. Então, jovem, tem jeito para você está vendo aqui, pastor, eu peço para o senhor trazer de novo, com mais pessoas como o senhor falou, esse tema que o pessoal gostou e creio que vai colocar mais força ainda para a próxima live. Gabriela, suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui, pastor Mariano, a todos na mesa e todos que estão participando também da live.
por mais difícil que pareça ser, primeiramente Deus, né? Porque foi Jesus que me salvou, e assim pode salvar todos vocês. Então, tive esse problema com alguém, gente, família, ouçam mais, presenciem mais o que os jovens estão passando hoje. Busque na política, busque na igreja, busque recursos, apoiar aqueles que estão apoiando a família, tá? E não a liberação. Liberar tudo não é bom, tá? Conservar é tudo de bom. Porque você vai criar uma família conservadora e você vai continuar naquele caminho da palavra de Deus. É isso. Tem gente, obrigado Caio, obrigado Luiz, obrigado. A Lohana e o Luiz são os nossos coordenadores dos jovens republicanos Maricá. Temos projetos excelentes, é importante que vocês os procurem para interagir com eles e fazer parte desse projeto vitorioso que é os Jovens Republicanos Maricá. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até o presente momento. A minha esposa aí ama de coração, está aí sintonizada até agora. Agradeço, parabenizando a Caio e a todos que estão aqui. A Simone Teixeira também deixando a sua última mensagem aqui. Parabéns a vocês, jovens, pela coragem e a fé de vocês. Um abraço. Né? Deus abençoe a todos, pessoal. Um forte abraço. Terça-feira que vem, podemos voltar? Podemos? Vamos voltar? Então vamos voltar para ver se a gente consegue trazer o Fábio, né? Para estar conosco. Um pouquinho, né? Mas atrasamos 10 minutos, né? Sim, sim. Mas graças a Deus tudo correu bem. 7h33. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro.